Olá, é bom estar com você mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online, você que nos acompanha no Brasil, fora do Brasil, em tantas partes do mundo, não há fronteiras para a internet. Nós vamos para mais uma entrevista especial, com muito prazer estamos recebendo Antônio Roque Cittadini, conselheiro vitalício do Corinthians, ex-diretor do Corinthians, candidato à presidência do Corinthians recentemente e olha, pela primeira vez teve muitos votos. Foi uma eleição, 43%, uma eleição surpreendente até para o candidato Antônio Roque Cittadini. É bom tê-lo aqui, Cittadini, obrigado pela gentileza e pela presença. Satisfação estar aqui com você, Vanderlei, e o pessoal da Jovem Pan. Muito bom. E você no nosso portal www.jovempan.com.br vai ter uma larga entrevista, é só procurar aí, uma larga entrevista do Cittadini, com texto, ele falou sobre tudo, o pessoal da nossa Jovem Pan Online chupou todas as informações do Cittadini. Eu vou aproveitar a presença do Cittadini aqui para falar sobre assuntos atuais, sobre a opinião dele sobre os mais diversos assuntos, não envolvendo especificamente o Corinthians, onde ele é um profundo conhecedor. Cittadini, primeira coisa, o Campeonato Brasileiro está começando, né? Só vai terminar com o Papai Noel em dezembro, mas a cada rodada, pumba, um técnico vai embora. Eu queria a sua opinião sobre isso. E não importa o calibre, né? A importância do técnico, não é um técnicozinho, pequenininho, do Nogueirópolis, é gente importante indo embora. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Realmente esse é um lado ruim do nosso futebol, né? Porque, como você disse, nós estamos a 3 rodadas. Terceira rodada. Rodada. E já com 2 campeões, grandes técnicos, já saíram, né? É um lado que demonstra também um pouco da desorganização do nosso futebol. Ninguém pensou muito nesse campeonato que vai até dezembro, ninguém planejou muito, então, dentro desse improviso, o primeiro problema que aparece é roda o técnico. Mas não é de hoje, né? Só Vitória segura técnico? Não, ou não é assim? Não, eu não acho que seja só Vitória que segura técnico, mas a Vitória ajuda muito, viu? A Vitória ajuda demais e nós temos os técnicos que ficam muito tempo em clube, é porque venceram muito em clube, né? Não há caso de técnico que fique só perdendo, eu, pelo menos em clube grande, né? Mas a vitória é importante. Mas a verdade é que o técnico também, nesse ponto, é uma vítima. O sujeito está desorganizado, muitas vezes estão com salário atrasado, elenco incompleto, jogador chegando e acaba estourando em cima do técnico. Os clubes comprovadamente estão com os seus cofres, se não estão vazios, semi-vazios. E ainda assim... Vanderlei, diga vazio. Vazio. Porque é vazio. É correto mesmo, isso, correto. Né? Não é exagero. Não tem semi-vazio. Se semi-vazio teria que ter umas moedas. Não tem, está vazio. E como é que está fazendo? Como é que faz? Olha, eu devo, não nego, pago quando puder, não vou pagar nunca. Eles ficam esperando pingar o dinheiro da televisão, o dinheiro das empresas patrocinadoras. Porque tem muito clube que não tem hoje nada. Vários. Né? E para pagar o que der. Né? Na verdade, nós estamos vivendo um contrafluxo do que foi o período anterior à Copa. Ou em período anterior à Copa, a televisão subiu a sua cota, as empresas patrocinadoras, até as rendas, as bilheterias foram crescentes. Então, nos últimos 4 anos, houve um processo de permanente crescimento das receitas dos clubes. E os clubes acreditaram que aquilo era eterno, que ia passar a Copa do Mundo, a televisão ia cada vez querer pagar mais, as empresas de publicidade mais, a bilheteria mais, e aí os clubes foram gastando como se tivesse um foguete que nunca mais pensava em descer. Só que passada a Copa, não foi só por causa de nós termos perdido, né, é verdade, mas passada a Copa, você acabou entrando numa outra realidade, inclusive uma realidade financeira do país. O país vive uma crise, nós vamos ter recessão esse ano. O que implica dizer que as empresas vão ter dificuldade. Né? As empresas que participam do futebol, e aí vale tudo, desde empresa de material até empresa que anuncia no futebol. A verdade é que ao ocorrer essa mudança de seta, que não sobe mais, mas cai,
pegou os clubes subindo o salário de jogador, subindo o salário de técnico, subindo contratações mal feitas, tudo isso gerou essa crise generalizada. Eu disse para o pessoal do site, Da online, da online, que a nossa sorte no Corinthians, que nós estamos numa crise difícil, é que os outros também estão. Então vai ser um empatar de crise. Não tem nenhum time aí que está, do ponto de vista financeiro, sanado, em condições de equilíbrio. Não estou falando de ter dinheiro em caixa, Entendi. sair fazendo como, mas em coisa de equilíbrio. Não tem nenhum. Todos eles estão esperando, estão fazendo adiantamento em banco, adiantamento aqui, adiantamento de empresário, que é uma coisa nova que apareceu no futebol. E praticamente todos os clubes estão adiantando dinheiro com esses chamados empresários, dono de jogador, na verdade, né? Então, é uma crise que atingiu todo mundo. A nossa sorte, porque senão, para nós, seria terrível. isso reflete tecnicamente e a gente ainda está repleto de hematomas, né? Acho que todo mundo está com alguns mais, outros menos, hematomas depois da cacetada que tomamos na Copa do Mundo de 7-1 para a Alemanha. E aí a gente fica pensando, vamos ressurgir ou pessimismo? A gente entender que, olha, um dia talvez, mas vai demorar um pouco. Olha, eu acho que nós podemos virar o jogo. E podemos, mas nada indica que esse quadro aí seja de virada de jogo. A CBF é a mesma, não muda nada. Eu disse para o pessoal online de vocês que houve só 2 momentos nesses últimos 50 anos onde a CBF teve uma atitude inovadora no futebol. O Ricardo Teixeira, quando fez os pontos corridos, campeonato de ponto corrido, goste ou não goste, aquilo ali foi uma coisa só dele e ele implantou. E em 1958, ou 57, quando o João Avelange terceirizou a seleção para o Paulo Machado de Carvalho, e o Paulo Machado de Carvalho organizou aquela Copa de 58, que foi uma coisa fabulosa para o futebol brasileiro. São os 2 únicos momentos que a CBF apareceu. No resto, CBF, CBD, elas só puxam para trás. E as federações também. Veja, eu estava dizendo, o Corinthians construiu um estádio. A Federação Paulista não deu um tostão para o estádio, nem um tijolo. Nem um tijolo. Agora ela recebe 5% da renda. 5% da renda, ela dá uma bocanhada, toda a renda que tem lá, 5% vai para ela. Mas a que título? Ela não construiu estádio, não nos ajudou. Isso vale para o Corinthians, mas vale para qualquer um, para o Palmeiras, para o São Paulo, para todo mundo. Né? Quer dizer, na verdade, são entidades que não estão preocupadas. Então, o 7-1 bateu em você, em mim, que eu não fui há pouco tempo atrás aí para a Europa, fui gozado, até em restaurante. Viram eu falando português, vieram tirar sarro. O que é verdade. E a gente tem que aguentar. O povo sofreu tudo. Agora, não sei se isso levará a... nada indica que nós vamos ter alguma mudança. Eu sou sincero em dizer mas que não. Aí, Citadino, eu lembro que quando tem assembleia, quando tem eleição, quando tem reunião, quando tem um momento de aprovação de regulamento, essa coisa toda, os clubes aplaudem. Tudo. Quer dizer, não há uma incoerência, Total. mega incoerência nisso tudo? Total. Se há um descontentamento, e os clubes estão descontentes com as entidades, com as federações, com a CBF, mas quando são chamados para conversar, tudo é aplauso. Não, os clubes estão sofrendo duramente a crise e, veja, esse negócio que eu falei de chegar para a federação e dizer, peraí, para de morder. Era para todos os clubes chegar, falar, eu estou com dificuldade. Ninguém chega a dizer uma palavra, e deveriam falar. Você tem razão, os clubes acabam sendo de uma subserviência total nessa coisa. E uma outra coisa que a gente nesse momento conversa no futebol brasileiro, que é a não revelação de valores, né? São poucas as equipes que apresentam um ou outro jogador um pouco diferente, o trabalho de formação... Mas vai voltar, viu? Não é um trabalho... Você acha que por necessidade... Vai voltar por um motivo, porque nos últimos anos, por que nós não revelamos mais? Porque o menino com 14, 15 anos ia para a Europa.
Essa era a regra. O sonho. Eles iam para a Europa, só que agora não estão querendo jogador brasileiro lá. Nós não temos nenhum jogador com nenhuma importância em time nenhum na Europa, exceto o Neymar. Eu estou dizendo, exceto o Neymar, porque o Neymar... Agora, tire o Neymar, não tem nada. É tudo... E a nossa seleção, essa seleção que está sendo convocada aí, é só de jogador feito na Europa, dos quais a maior parte estão na reserva ou levando drible da vaca, alguns. Então, na verdade, esta geração que fez a África do Sul e a Copa do Brasil, varre. Esquece, daí não sai craque nenhum, a não ser o Neymar. O resto, agora que não está podendo ir mais jogadores muito jovens, não é que não está podendo, não estão conseguindo levar. A esperança é que esses meninos continuem a se formar, porque é muito importante. Vanderlei, nós temos mais ou menos a mesma idade, talvez eu até tenha mais que você. Nós somos de uma geração que os jogadores no futebol brasileiro tinham um ciclo. O jogador, ele era revelado na Ferroviária de Araraquara, no interior ou num clube pequeno, ele queria ir para um clube grande. A sensação dele era ir para o Corinthians, para o Flamengo, para o Palestra, o Botafogo, era ir para um time grande. O passo seguinte dele era ir para a seleção, era ser o titular da seleção. Quando ele estava na fase final da carreira dele, ele se preocupava em ir para o exterior para fazer o pé de meia. Era isso que diziam. Muito bem, esse ciclo foi rompido. A partir dos anos 90, especialmente, foi rompido. Jogador, ele já está na categoria de base, já aparece um cara e fala assim, o Barcelona quer você. Muitas vezes não quer, viu? É só negócio, porque vai para o Barcelona empresta para o Palermo, que empresta para não sei o que lá, aí o menino desaparece. Agora, aquele período de formação do jogador brasileiro, que você tem dos 12, 13, 14 anos até os 20, 21, 22 anos, que aí você vê se o jogador é craque, aquele período o jogador perdeu no Brasil. Ele perde as características do jogador do Brasil. Ele vai para a Europa, ele começa a atuar como os europeus. Veja essa nossa defesa, esses nossos backs aí, que foram da Copa do Mundo. O que eles mais fazem? Chutão para frente. Chutão, que é o que back italiano faz, que back alemão fazia, porque agora não faz mais. Quer dizer, eles não pegaram a essência do nosso futebol. Nós estamos esculhambando a nossa escola de futebol mais criativo, como não tivemos tanta seleção. Outra coisa, todas as seleções que foram campeões, todas, você vai pegar lá, você vê craque. Você vê, numa você vê o Romário, na outra você vê Pelé, Rivelino, Gerson, nessa de 70 era até demais. Mas sempre você encontra seleção, Garrincha, né? Sempre você encontra seleções com craques. Sem craque não tem seleção. Jogador médio fica lá, vai jogar no Liverpool, porque aí aparece um monte de... Não, mas ele está jogando no Manchester. Está jogando no Manchester daí. Mas não é craque, né? Então, eu não vejo nenhum esforço para mudar isso daí. Mas eu acredito que com o bloqueio europeu, nós vamos poder começar a revelar. Vai começar a aparecer menino de novo aí, jogando bem. Tomara. Cittadini, como sempre, foi ótimo conversar com você. Obrigado pela visita. E volte sempre. Já conhece o caminho, conhece a casa. Obrigado. Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado ao pessoal da PANC. Eu tenho um especial carinho. E foi uma satisfação estar com vocês aqui. Muito bom. Com Antônio Roque Cittadini, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.